Essa é a nossa área mais científica nas aulas de quinta-feira, porque nas aulas de quinta-feira, geralmente, a gente trabalha com desenvolvimento humano, mas a gente vai entrar no desenvolvimento humano, você vai ver que todas essas aulas estão voltadas para isso. Ela tem um quê científico, bem científico, e a gente vai entrar nisso. E por que eu quis trazer isso? Não só porque eu amo essa parte científica, tem muito a ver com a minha persona, mas eu identifiquei que todos os trabalhos que a gente tem feito até agora são muito bonitos, são muito legais. Os projetos do Livro da Vida foi muito legal desenvolver, e quem aproveitou, espero que tenham aproveitado as gravações, estão lá dentro do Telegram do canal. Faz muita diferença quando a gente coloca em perspectiva, mas eu percebi que tinha uma coisa faltando. E eu acredito que eu encontrei essa coisa, e eu espero que vocês tenham esse deleite junto comigo para passar durante essas etapas. E com esse programa chamado Pure Human, é um programa é um congresso americano que aconteceu em 2 etapas. Aconteceu a primeira etapa em fevereiro de 2020, e a segunda etapa dele, né, é um outro congresso mais longo, aconteceu em maio de 2021. Foi logo agora, ok? Então, eu estou trazendo as últimas, as quentinhas de um congresso científico, e traz um tema muito poderoso. E eu tenho certeza absoluta que quem embarcar nessa jornada comigo vai ter uma surpresa no final, vai mudar completamente como mudou a minha forma de não só de ver o mundo, mas de me comportar. Tem sido uma nova evolução para mim. Teve algumas aulas passadas que comentaram, né, perguntaram comigo, Letícia, queria que você desse uma aula sobre meditação. Falaram isso comigo. E eu, como uma boa aluna, fui entender o que a ciência tem disso, o que a ciência traz disso. E eu estou trazendo aqui um programa muito maior do que me pediram no início, tá? Não é um programa sobre meditação, é muito mais do que isso. E essa primeira aula a gente vai entrar no quesito potencial humano, e a gente vai entender cientificamente, de uma forma super simples, porque essa é a minha pegada também, trazer isso de forma simples, e ela é baseada em várias pesquisas, que são as principais pesquisas que nós temos no mundo hoje, e uma coisa que eu percebi, que se você, diferente das épocas de 1970, 60, 70, 80, onde você tinha todas as notícias chegando até nós, porque não tinha tanta coisa rolando assim, não tinha internet, e era diferente a forma como a notícia chegava até nós. Hoje em dia, com exceção de, sei lá, Brad Pitt está namorando uma nova pessoa, que vai chegar em você sem você querer, são as fofocas que chegam, as suas notícias que chegam sem você procurar por elas. As notícias da ciência e da evolução da ciência só chegam até você hoje se a gente procurar. Foi quando eu percebi que tem um gap enorme, que é chamado, os cientistas chamam de ciência pop, que só chega até nós quando vira pop. Né? Quando está dentro quando está todo mundo falando muito, e para chegar no Brasil, então, leva alguns anos entre a descoberta e a ciência ter virado pop para chegar na sua tela do G1. Isso se você procurar, porque geralmente vai estar lá embaixo, você não vai estar na capa. E foi quando eu me assustei com a quantidade de informações que foi abrindo para mim. E eu falei, gente, eu me senti uma pessoa completamente, como posso dizer assim, ignorante na área científica, na área do que estão se desenvolvendo, e eu percebi que a gente precisava fazer um trabalho grande em cima disso, tá? Como é que vai acontecer essa aula? Eu primeiro queria apresentar esse seminário, que é com Brad Braden, talvez alguns de vocês já tenham ouvido alguma coisa dele. Ele é 5 vezes autor do best-seller de Nova York Times, cientista, pesquisador, educador, biólogo e reconhecido internacionalmente como pioneiro de ponte entre a ciência moderna, espiritualidade e o potencial humano.
De 79 a 1990, Greg trabalhou como solucionador de problemas em tempos de crise para empresas da Fortune 500. Em 1991, ele se tornou o primeiro gerente de operações técnicas da Cisco System. Não sei quem lembra lá da Cisco. O primeiro que desenvolveu essa coisa de conferências, né? Hoje a gente usa no Zoom, mas a Cisco foi uma das primeiras, quer dizer, foi a primeira. Ele continua resolvendo problemas hoje ao mesclar ciência moderna e a sabedoria do nosso passado para revelar soluções no mundo real para problemas que desafiam nossas vidas. Greg é membro de organizações como a Associação Americana para o Avanço da Ciência, o Comitê Diretor para a Iniciativa da Coerência Global, que é fantástico esse projeto, a gente vai trazer ele um pouquinho aqui, e a Organização de Liderança Evolucionária. Ele apresentou suas descobertas em mais de 30 países em 6 continentes e foi convidado para falar para as Nações Unidas, a ONU, empresas Fortune 500 e os militares dos Estados Unidos. O Watkins Journal, do Reino Unido, lista Greg entre as 100 melhores das pessoas vivas mais espiritualmente influentes do mundo. Pelo 6º ano consecutivo, ele é indicado para 2020 o prestigioso prêmio Templeton, estabelecido para homenagear indivíduos notáveis que dedicam seus talentos para expandir nossa visão do propósito humano. Então, você já pode ter uma percepção de quão incrível foi esse seminário. São 20 horas de conteúdo, e é difícil eu fazer toda essa curadoria, mas faz parte do meu trabalho fazer uma curadoria, então eu dividi elas em 4 aulas, ok? Nós vamos ter um grupo, que não é bem um grupo, é um canal, não dá para ter interação, mas é um canal onde você vai ter as aulas gravadas e você vai ter os conteúdos extras, porque tem conteúdos que a gente não tem como trazer aqui na aula, não dá para a gente expandir tanto esse universo, mas eu vou colocar esses conteúdos dentro do Telegram, ok? E aí vocês vão poder expandir mais, e vai acontecer da seguinte forma: o formato do programa é Pure Human. São 4 aulas, a primeira, que é hoje, o potencial humano. Depois a gente vai falar na segunda aula, harmonia, cérebro e coração. Eu já dei uma casquinha lá na última aula, falando a respeito dos neurônios que tem no coração. A gente vai expandir mais esse universo. E a elevação da consciência, que não é o que se parece, não é hipster, é realmente científico e é muito interessante. Ao final das 3 aulas, será passada uma atividade a ser realizada durante a semana, ok? E na volta, na 4ª aula, apenas para as pessoas que fizeram essa atividade e preencheram um formulário que a gente vai colocar dentro do canal, você responde o formulário e a gente vai dar um link especial para as pessoas que fizeram. E aí elas entram para a aula. Claro, quem não pôde participar durante a semana, quem não pôde fazer e tudo mais, vai poder ver a gravação da aula no canal, mas não vai poder participar do prêmio especial que vai estar na última aula. Então, só para quem participou de todos os processos, respondeu o formulário, recebeu o link único, vai estar dentro da aula, e aí a gente vai poder fazer uma coisa muito legal. Sério, eu realmente gostaria muito que todo mundo tivesse até o final. E as gravações das aulas e vídeos complementares exclusivos serão enviados no canal do Telegram, chamado Pure Human. E vocês podem mandar para os seus amigos, podem mandar para as pessoas participarem, ok? Eu vou começar a colocar os conteúdos a partir de amanhã, dessa aula gravada, e mais os outros conteúdos que vão vir desse tema, né? Então, o primeiro tema, potencial humano, aí vai vir vários conteúdos de potencial humano dentro do grupo, depois a gente vai com a segunda aula, harmonia, cérebro, coração, e naquela semana vai ter vários conteúdos dessa temática, é assim que vai funcionar. Alguma dúvida até aqui? Belezinha, estão prontos para começar, então? A gente vai começar com um vídeo... Claro que a gente está pronto, Letícia! Tudo bom, pessoal? Parícia. Tudo Como bem? é que vai? Tudo bom? Tudo jóia? Desculpa o atraso. Eu estou ligando do meu celular, então é capaz de eu estar fora de conexão e voltando e tudo mais. Mas, Letícia, pelo que eu vi agora, como sempre, você está elevando mais uma vez o nível da aula de quinta-feira, né? Daqui a pouco nossa aula vai ser dada nas nuvens. Ou se não, lá com aquele cara lá, aquele ricão lá, o Jeff, lá que está subindo, está indo para a Lua, porque Jeff Bezos. Incrível. Jeff Bezos está indo para a Lua, porque o nível está cada vez melhor, pessoal. E a nossa única intenção qual é? É a intenção pura de vocês poderem ter sucesso na vida, tá? Sucesso na do terra, sucesso na tua família, sucesso na sua profissão. A nossa intenção é empoderá-los com cada vez mais sucesso, né? Então, se vocês sentem que estão progredindo,
graças a essas aulas maravilhosas que a Letícia dá para a gente, vocês estão no caminho certo, né? Então, muito legal estar com vocês aqui hoje à noite. Letícia, parabéns mais uma vez, viu? Tá incrível. Obrigada, Parícia. Vamos nessa. Mas uma coisa que a gente vai trazer aqui tenham paciência com relação ao vídeo. É um vídeo de 12 minutos, mas eu vou melhorar o meu microfone. Na próxima aula eu já fiz o ajuste, ele estava com um negocinho no microfone, então talvez vocês vão precisar ter que aumentar o áudio, talvez. Mas eu tentei dar o melhor ajuste que eu pude. A gente vai entrar literalmente em um pouquinho de história, um pouquinho de biologia, a gente vai lembrar um pouquinho aqui, e isso vai fazer sentido. Tenham paciência com o processo, que vai fazer um sentido tão absurdo que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença muito grande na forma como vocês se comportam e vê a vida, tá bom? Isso é ciência, isso é comprovado, e a gente está muito feliz em poder trazer esse projeto aqui para vocês, tá bom? Então vamos ver a primeira parte do vídeo, e depois a gente volta aqui para comentar, para trocar. Caso alguém tenha dúvida também no chat, a gente está respondendo no chat também, tá bom? Obrigado por se juntar a nós, estamos apenas começando. Então, nossa história é o que determina a forma como pensamos sobre nós mesmos, a forma como resolvemos nossos problemas, escolhemos relações, até curar nossos corpos. Quem você elege para política e até para criar as políticas e as leis que regem nosso país, nossa comunidade, nosso país, tudo se baseia na maneira como você vê a sua história. Estamos impregnados de uma história que se baseia em falsas ciências. Portanto, eu quero tocar um pouco nisso agora. O que a ciência diz é que nossa história é definida pelo que se chama de 4 perguntas pertinentes. Se eu te perguntar quais são essas perguntas, quais são as grandes perguntas que a humanidade sempre fez sobre si mesmo? Quem sou eu? Onde estamos? Essas são perguntas. Quem somos? Vê só como vocês são bons nisso. De onde nós viemos? Por que estamos aqui? E agora que estamos aqui, como podemos fazer as coisas melhores? Para onde nós estamos indo, né? Eu sou um cientista e todos vocês sabem que eu trabalhei como geólogo graduado e eu tenho uma sólida formação. Ciências da vida, o que me deu uma capacidade de falar sobre isso. Eu vou falar de biologia molecular, invertebrado, paleontologia, matemática, física, informática. Todas essas coisas trabalham em conjunto para me ajudar. Portanto, os cientistas, quando querem responder a essas perguntas, há 2 abordagens diferentes. Alguns cientistas, essa abordagem científica diz que temos que resolver todos os problemas. Temos que descobrir de onde viemos, por que nós estamos aqui, como fazer a vida melhor. Uma vez que descobrimos isso, então vamos dizer quem somos nós. Essa é a abordagem científica. Se você seguir essa abordagem, isso pode demorar quanto tempo? Sei lá, alguns séculos, talvez? Eu não sei. Há outra abordagem que diz que se explorarmos nosso potencial e se abraçarmos quem somos e trazer o extraordinário potencial que temos em nossas vidas, isso vai nos levar às respostas dessas grandes perguntas. Uma vez que abraçamos plenamente o que significa ser e caminhar como ser humano nessa terra, vai dizer de onde nós viemos, vai nos dizer por que estamos aqui e vai nos dizer exatamente o que precisamos fazer para tornar a vida melhor. Faz sentido, há algumas maneiras diferentes de pensar. Há uma resistência ao fazer isso. Ambos são bons, mas eu prefiro esse aqui. Somos tais como você e eu, somos seres tão extraordinários. E a grande mídia, a principal ciência pop, que eu gosto de chamar de ciência pop, a ciência tem uma forma de destruir o ser humano, fazendo a gente se sentir que somos um erro no planeta, como se fôssemos frágeis. E os seres humanos estão, não sabemos para onde estamos indo. Você vê isso o dia todo. Raramente nos dizem quanto nossas vidas são preciosas e como elas são raras. Para uma forma de vida ser capaz de fazer o que você faz para si mesmo, se autorregular sua própria biologia, curar sua própria biologia para reverter as condições que destroem sua vida dentro das suas células, que dão a vida muito consciente, sobre demanda. Somos a única forma de vida que pode sentar e dizer, neste momento é isso que eu vou fazer, é o que eu vou sentir. Outras formas de vida podem fazer isso por instinto, mas conscientemente, por demanda, só a gente pode fazer. Portanto, prefiro explorar quem somos e para onde estamos indo agora. Como cientista, o que posso lhe dizer é o seguinte: a nova ciência está nessas publicações muito obscuras e altamente técnicas, que poucas pessoas conseguem ver. Você é absolutamente mais do que dizem para você.
você tem capacidade de supermemória, supercognição, você tem capacidade de visualização, você tem capacidade de autocura, de autorregular sua biologia, e para aplicar isso em sua vida cotidiana. E talvez essa consciência, esse caminho da consciência, está nos lembrando dessas coisas. Quando falamos sobre essas descobertas, quem somos, e eles estão revelando uma nova história. Essa é uma nova história humana. A primeira descoberta, eu falei sobre isso outro dia, mas vou fazer o seguinte. Tenho que fazer isso para as pessoas que não viram ainda, para que faça sentido. Enquanto mergulharmos nessa história que começou cerca de 150 ou 100 anos atrás, em 1859, Charles Darwin propôs uma teoria. Ele a chamou de teoria da evolução por seleção natural. Ele não estava sozinho, ele mandou Alfred Wallace trabalhar com ele e outras pessoas. Seu nome foi anexado à proposta. E foi interessante porque o próprio Darwin disse que ele nunca esperava que essa teoria durasse tanto tempo. Ele disse, esse é um trampolim para nos afastar da religião, como uma forma de nos ajudar a entender quem somos. E quando as novas descobertas surgirem, minha teoria cairá. Tem que falhar. Ele disse, eu pesquisei, na verdade eu tenho um desses manuscritos. Uma de suas bisnetas estavam em meu programa, em Londres. Você nunca sabe quem aparece nos meus programas em Londres. Ela veio, depois do programa ela veio falar comigo e realmente me agradeceu por ter sido honesto sobre seu tataravô. Ele estava bem sobre essa teoria ter caído. A academia moderna é que não permite essa teoria de cair, porque eles estão muito investidos em implicações. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Se o Darwin disse que somos o produto de processos aleatórios, as coisas simplesmente acontecem por magia. Uma espécie de biologia chamada sortuda, um acaso da biologia aleatória. Mutações. E é aqui que se torna perigoso. Ele disse que era porque a concorrência e o conflito eram tão bem sucedidos que temos prevalecido sobre outras espécies. E esse pensamento sugere que se funcionasse no passado, deveríamos continuar fazendo isso. Por isso tem os jovens, fazemos programas em vários lugares, e vemos os jovens dizendo, Greg, isso é muito legal, muito maneiro. E eles dizem, mas isso foi há 150 anos atrás, e daí? Estamos no século XXI, temos a internet, tudo técnico, e aí? O que se importa com isso? E é uma pergunta boa, e a resposta nos surpreende. A fundação da sociedade em que você e eu vivemos agora foi estabelecida quando essa teoria estava sendo abraçada de todo o coração. A ideia de concorrência na economia, concorrência. A economia competitiva começou aqui, a ideia de competição na guerra como uma ciência. A competição de ideias como a fundação de nossa sociedade. Em conflito e escassez, o modelo corporativo foi baseado nestas ideias. Tudo vem daí. Então essa ideia, embora seja uma ideia antiga, ainda está influenciando nossas vidas hoje. Portanto, eu quero ser muito claro, eu sou geólogo. A evolução é o fato de qualquer forma de vida, mas não funciona quando se trata de humanos. E a razão pela qual ela se decompõe é que eu quero mostrar para vocês hoje, porque mostra outra coisa. Vou mostrar coisas que vocês não viram ainda, mas eu quero dizer que a evolução não é a nossa história. E quando você começa a deixar essa ideia, a maneira como resolvemos nossos problemas começa a aparecer de forma diferente. Bruce Lippi e eu fomos convidados a falar na ONU sobre isso uns anos atrás. E eles perguntaram sobre o que estávamos fazendo. Eles perguntaram sobre o ciclo do tempo, e eu compartilhei com eles que a natureza fundamental da natureza, a lei fundamental, na verdade, se baseia em cooperação e não na concorrência. E eles disseram, bem, como nós nunca ouvimos isso? É ciência sólida, como rocha. Está na ciência revisada pelos pares, a melhor ciência. Do mundo moderno nos diz agora que a natureza ao redor de nós. A regra fundamental é a cooperação e não a concorrência. Se quisermos trabalhar em harmonia com a natureza, cabe-nos seguir esse modelo. A evolução, essa não é a nossa história. E a razão pelo qual sabemos disso é por causa da nova ciência do DNA. Esse é um material, é realmente incrível. Todas as semanas há uma pequena revista chamada Science, com atualizações sobre o mundo da ciência. Descobertas tão numerosas que não podem esperar até o final do mês. Toda semana eles estão atualizando o que está acontecendo. A ciência do DNA, que agora somos capazes de extrair,
somos capazes de extrair o DNA de antigas formas de vida. Alguns deles devem ser nossos ancestrais, como uma rocha, mas está com o DNA petrificado. E somos capazes de extrair esse DNA da medula óssea. E quando você faz isso, agora você pode comparar esse antigo DNA ao que temos hoje. E agora você não precisa adivinhar, não é preciso ter uma teoria. Você pode dizer que descendemos dessas formas de vida ou não. E adivinhe, não descendemos do Neandertais, não descendemos do Australopithecus, não descendemos de Lucy. Compartilhamos a Terra com eles e podemos ter antepassados em comum. Não estou discutindo com isso, mas algo aconteceu. E isso é o que nos diz. Portanto, quero que você veja. Esse é o DNA fossilizado da medula óssea. O que o DNA está nos dizendo? Eu compartilhei o que o DNA está dizendo que nós não somos. Não somos os descendentes desses seres. Nós somos chamados de humanos anatomicamente modernos. Aparecemos na Terra misteriosamente e não sabemos de onde viemos. Isso aconteceu há 200 mil anos atrás. Cientistas concordam com isso. Se você procurar no Google quando os humanos modernos apareceram, não há problema. 200 mil anos atrás. O problema é que como isso aconteceu? Eles pegaram esse DNA de hoje e eles realmente foram capazes de reconstruir. Esse é um crânio humano anatomicamente moderno e o antigo. Quando eles fazem a perícia e reconstroem, esses que são os nossos antepassados. Para todos os efeitos, eu provavelmente vi algum desses caras na lojinha ali na frente. Eles não parecem tão diferentes, né? Eles não parecem diferentes do que os humanos parecem hoje. Certo? A razão pela qual eu coloquei Brad Pitt aí é porque nós dois viemos do mesmo estado, nascemos em Missouri. Então eu vou ser mais justo aqui. Não parecemos diferentes, né? Ele ganhou um Oscar. Puxa, parabéns, o Brad ganhou um Oscar. Pelo quê? Once Upon a Time, Era Uma Vez em Hollywood. É um filme de 3 horas, eu ainda estou assistindo. Comecei numa viagem de avião, mas eu não cheguei ao fim. Portanto, não mudamos. Essa é a questão. Essa não é a ideia da evolução de Darwin. Portanto, eu gostaria de falar com vocês sobre alguns princípios. Um deles, e Alfred Wallace é o que diz, a natureza nunca dá mais do que precisamos. A natureza nunca nos dá mais do que precisamos. O que significa é que é uma forma de vida só desenvolverá capacidades e certas características quando precisamos dela para sobreviver. O problema é que nós aparecemos na Terra há 200 mil anos atrás e tudo, neste momento, já estava no lugar. Tínhamos mais do que precisávamos, anos-luz para frente. E isso viola a ideia de Darwin sobre a ideia da evolução. Ou às vezes ele fala de evolução lenta, gradual, mudanças durante longos períodos de tempo. Alguns de vocês poderiam dizer evolução pontual. Nenhum dos dois se encaixa no que aconteceu. Você não está feliz em saber que você é um superdotado? Eu gosto de dizer isso às pessoas. Eu sou um orador superdotado. Os cientistas sabem disso. Os humanos modernos apareceram de repente há 200 mil anos. E eles já tinham a capacidade, todas as capacidades que temos direito agora. Nós não mudamos. Nós não mudamos em 200 mil anos. E o DNA está nos dizendo que isso é uma coisa incrível. Desconta todas as coisas que foram ensinadas a nós. Outras ideias estão sendo ensinadas como fatos. Vocês têm crianças nas escolas e elas ainda estão aprendendo sobre o produto de mutação aleatória, de um acidente biológico. E deixe-me dizer por que isso é importante. Porque destrói a vida e isso torna muito fácil tirar a vida humana. Se você acredita que você é o produto de um acidente, e você vê isso nos jovens, porque não parece haver sentido na vida e sem propósito. Agora, o problema sempre foi, se não tratamos de mutações aleatórias, então deve ser religião, né? E eu não estou dizendo que isso de alguma forma, eu acho que a religião não tem que entrar nisso, mas sabemos que não somos o produto de um processo aleatório. Como sabemos, bom, é aqui onde entra a ciência. Pedimos à ciência que nos diga quem nós somos, e alguns cientistas não estão gostando da resposta. Letícia, eles não estão gostando da resposta, ou eles estão tendo a resposta que eles não esperavam? Eles estão tendo a resposta que eles não esperavam. Nós não somos
um produto de a evolução, né? Nós não viemos dos macacos. Não sou descendente de um macaco. Não, não. E a ciência do DNA tem nos dito isso, que nós não somos nem descendentes dos neandertais, que até onde foi escrito o Sapiens, é onde se acreditava. Exato, o Sapiens, exatamente. Então, isso é a ciência mais nova, mais de ponta. E aí, ele vem aqui a parte da explicação. Então, como assim? O que aconteceu há 200 mil anos atrás, que viemos e é isso? O que rolou? E aí vem a parte nerd científica que eu vou colocar aqui para vocês, e eu vou explicar da melhor forma, mais simples, para a gente poder, se alguém tiver alguma dúvida aqui, a gente vai entrar, mas eu quero passar isso bem rápido, porque ele leva um tempo para explicar isso aqui. Então, aconteceu duas mudançazinhas, duas mutações no cromossomo número 7 e no cromossomo número 2. E no cromossomo número 7, ele é responsável pela nossa fala e pela nossa complexa linguagem. Houve uma mudança específica no gene FOXP2. Especificamente nesse gene é que houve essa mudança. E essa mudança, o que aconteceu? Quando houve essa pequena modificação nesse gene específico, a nossa língua foi linkada à nossa mandíbula, que foi conectada ao nosso cérebro, que permitiu que a gente mandasse sinapses. Essa mudança que fez essa conexão entre a fala e o neocórtex especificamente, tá? Vamos lá. Aqui está a evolução desse gene, do FOXP2, tá? Esse gene já estava presente porque nós seres humanos, compartilhamos de 98% dos genes, 98% iguais a toda a biologia que tem na Terra. Então, nós somos 98% iguais aos macacos. 98%. 2% é a mudança. E esses 2% aconteceram há exatos 200 mil anos atrás, ok? Esse aqui é um quadro que mostra 75 milhões de anos. 75 milhões de anos dos genes na Terra, ok? Aqui você vai ver, não sei se vocês estão vendo a minha setinha, isso aqui você está vendo aqui embaixo onde foi publicado, tá? Em alguns pontos você vai conseguir ver as publicações e você também pode procurar, caso você queira ir mais a fundo. Tá vendo aqui o orangotango, o rhesus, o gorila, tá vendo? O gorila aparece aqui. E aqui é onde o gene aparece, aqui no finalzinho. Deixa eu só colocar no próximo slide. Tá vendo aqui? Esse aqui é 200 mil anos atrás, onde esse gene FOXP2, ele tem essa pequena mudança, onde você linka a língua com a mandíbula e a nosso neocórtex, né? Fez essa sinapse. E uma das coisas interessantes é que os macacos não podem falar, outros tipos de animais não podem falar, e a principal diferença é que eles também não podem cantar. Isso é uma exclusividade nossa, né? E a outra mudança foi o cromossomo número 2, é o maior cromossomo que a gente tem no nosso corpo humano. Ele também sofreu uma mudança. E esse gene que sofreu uma mudança especificamente no cromossomo 2, ele é o TBR1, tá? E ele ele é responsável por aumentar o nosso cérebro. 76% do volume do neocórtex. Então, essas são as funções humanas do cromossomo número 2, tá? Então, temos cerca de 1.280 genes no cromossomo número 2. Teve um único que teve essa mudança, da mesma maneira que aconteceu com o cromossomo número 7. E aí as coisas vão ficando cada vez mais interessantes. E esse cromossomo número 2, o 7 era responsável pela nossa fala, o 2 é a nossa capacidade de emoção, simpatia, empatia, compaixão e autorregulação. E a gente vai falar mais sobre o que é essa autorregulação. Então, essa pequena mudança que aconteceu exatamente há 200 mil anos atrás, no cromossomo 2 e no cromossomo 7, juntos, ao mesmo tempo, os cientistas falam que para um gene acontecer o que aconteceu, já é algo impossível. Para os dois acontecerem ao mesmo tempo, é o impossível do impossível. Eles fizeram uma comparação, porque aí eu vou mostrar o quão difícil é isso, tá? Nos próximos slides a gente vai ver
isso aqui. Só para a gente entender a localização do neocórtex, eu já falei sobre esse modelo aqui em outras aulas, quando a gente fala sobre óleos essenciais, a gente entra dentro desse sistema, porque esse aqui, como ele é geólogo, né, ele está falando aqui que esse é o cérebro dos mamíferos, esse aqui é o cérebro do lagarto, que seria traduzido para nós? É o reptiliano, que é essa parte aqui, que ele é responsável por quê, né? Pela nossa vontade de fome, sede, a questão sobreviver, fugir, né? Fugir ou atacar, a nossa territorialidade, nosso território, vamos dizer assim, a vontade reprodutiva. É o nosso sistema reptiliano, que aqui ele está colocando como lizard, que é o cérebro do lagarto, né? Que é uma das primeiras evoluções do cérebro. Ele foi evoluindo, ele foi crescendo. Esses dois cromossomos, principalmente o cromossomo número 2, foi responsável por crescer o cérebro, porque o nosso cérebro ele é um pouco maior, apesar dele ser um pouco mais compacto, mas ele foi a evolução do neocórtex. E aqui no nosso cérebro mamífero, né, vamos dizer assim, é onde está o nosso sistema límbico, que a gente sempre fala muito nas aulas dos óleos essenciais, porque ele é responsável pela memória, responsável o amor maternal, a ansiedade, o medo, os ciúmes, a sociabilidade, todas as memórias que tem dentro dessas emoções são atreladas nessa parte do cérebro, tá? E a parte do neocórtex é a nossa lógica, a nossa forma analítica, a nossa linguagem, a nossa moralidade e o controle das emoções que estão no nosso sistema límbico, tá? Então, é esses cromossomos que fizeram a mudança ali dentro, tá? Só para a gente ser um pouquinho mais específica aqui. Em 2018, em agosto de 2018, teve uma nova descoberta dentro do neocórtex. A gente fica pensando, caramba, a ciência ainda está descobrindo o corpo humano, ela ainda está entendendo novas coisas dentro do nosso corpo. E essa foi o neurônio Rose-Hip, né, que esse neurônio foi dado no artigo científico da Nature Neuroscience, em agosto de 2018. E o que seria esse Rose-Hip? Ele é o neurônio responsável por inibir os neurônios do neocórtex. É um neurônio inibitório. E o propósito dele é regular o fluido de informação específica, por parte específica do cérebro, para facilitar a nossa consciência. Olha a ciência falando de consciência, que coisa mais linda, vocês não acham isso muito lindo? Olha, vou ler novamente, para regular o fluido de informação específica para a parte do nosso cérebro, para facilitar a nossa consciência. E esse não é que ele foi descoberto porque ele apareceu, ele surgiu. Esse Rose-Hip sempre esteve ali. É que a ciência não reconheceu que ele estava ali. Agora, em 2018, que eles foram descobrir que existia essa ponte, que era esse novo neurônio. Tá? Olha só, ele é somente encontrado no cérebro humano. Ele não está presente em nenhum outro animal. Tá? Isso é uma coisa também muito única. Isso aconteceu dentro do cromossomo número 2. Por conta do que aconteceu no cromossomo número 2, nos deu consciência, nos deu essa capacidade de empatia, de amor, né? Não só, não diria de amor, mas de empatia pelo outro, de compaixão pelo outro, e também no cromossomo número 7, que deu essa capacidade de fala. Os dois, especificamente, 200 mil anos atrás, e a chance disso acontecer, ele conta, né? A chance disso acontecer na ciência é como se você pegasse um furacão e colocasse ele passando por vários destroços, e esse furacão, depois de passar por vários destroços, sair de lá um Boeing 74 bonitinho montado dos destroços do furacão. É esse nível de impossível ser acontecido de forma aleatória, ser acontecido de forma natural, ser acontecido de forma evolutiva. É impossível isso ter acontecido de forma natural e evolutiva. E aí a gente leva para a segunda parte da nossa aula, onde a coisa fica ainda mais incrível. E se vocês estão achando isso legal, é porque vocês ainda não viram até o final das aulas, ok? Eu prometo explodir o cérebro de vocês, ok?
Sim. Letícia, na verdade, eu queria saber aqui no chat o que o pessoal está achando, né? Às vezes a gente pensa que está todo mundo gostando, né? Aí ninguém fala nada no chat, a gente não tem nem ideia, né? Aí fica nós dois aqui fazendo a maior torcida, a gente achando que a gente está salvando a humanidade e ninguém fala nada. Eles tipo assim, esses dois trouxas aí vão falar até que hora, hein? Entendeu? Então, pessoal, olha só. dá um sinal de vida aí no chat, por favor, né? Olha que coisa incrível que a Paty falou aqui, isso não foi o que eu aprendi na sala de aula. E provavelmente os filhos de vocês não estão aprendendo isso na sala de aula. O Greg fala sobre isso, porque é o seguinte, existe são anos e anos dos livros, das mesmas coisas, para a mente humana mudar isso tudo, é muito complexo, e ele explica que a coisa mais difícil quando a gente descobre isso é falar isso para outros. Essa é onde as pessoas olham para você e falam, mas eu não ouvi isso no Jornal das 7, eu não ouvi isso na Rede Globo, e ele cita outros jornais lá do norte-americano, exatamente porque é aquilo que eu falei no início, a ciência hoje em dia não está saindo no jornal da forma como se saía na década de 60, 70 e 80, porque era o que tinha para noticiar. Hoje são muitos barulhos que estão vindo. E vamos falar a verdade, né? Na verdade, eles querem vender sensacionalismo no jornal. É isso que vende, né? Eu lembro que crescendo no Rio de Janeiro, o jornal que mais vendia era O Dia. Por quê? Contava de todos os crimes que aconteciam no dia anterior. Então, se não é sensacionalismo, não vai vender. E aqui é notícia nova, mas a pessoa tem que estar focada naquilo. Aquilo tem que fazer sentido para ela. Você tem que estar procurando em exatamente fóruns. Isso, tem que estar procurando. Você tem que estar E aqui eu tirei, né? Como eu comentei, esse conteúdo que eu estou tirando aqui, esse especificamente dessa palestra, foi tirada de fevereiro de 2020, e os conteúdos que vocês vão ver extras, que é ainda mais incrível, foi retirado de um seminário, um outro seminário, que foi dado em 2021, um mês e pouquinho atrás, foi dado em maio de 2021. Então, foi o primeiro evento presencial desse seminário, depois do Covid, abrindo lá nos Estados Unidos, tá? Então, ele é muito recente, então traz coisas bem recentes do que se está se falando no meio científico agora, tá bom? Então, olha só para a gente entender essa pesquisa aqui, a origem do cromossomo número 2, esse é o artigo científico, dado, inclusive tem vários, esse aqui é o Yale University, mas tem outros artigos que estão dentro da Oxford e vários outros comentando sobre o que foi descoberto a respeito do cromossomo número 2. E aqui, lá embaixo, fala da conclusão, e eu vou colocar aqui, só para vocês entenderem a conclusão que ele colocou de forma mais aberta, né? Nós concluímos que o cromossomo humano, né, número 2, e ele é parte de um antigo DNA, uma fusão de um antigo DNA de 2 cromossomos ancestrais. E a modificação, ela seguiu para estabilizar essa fusão, né, essa ligação. Então, essas modificações fizeram essa fusão entre esses cromossomos que são ancestrais, ok? Mas, olha só, essa aqui é eu, Letícia, que estou colocando para vocês entenderem sobre essa questão. Peraí, cromossomo, o que é isso? Só para vocês entenderem o quão raro é isso, o quão específico é isso, e o quão incrível nós somos, por ter surgido 200 mil anos atrás. Nossas células, nós sabemos o que são nossas células, os óleos essenciais, eles fazem o quê? Eles entram dentro das células e eles trabalham na regeneração das nossas células. Então, tem tudo a ver com essa parte do cromossomo, ok? Quando a gente entra aqui no nosso cromossomo, eles vão reproduzindo, exatamente porque a gente quer, né, o DNA vai se reproduzindo, porque ele está bem aqui embaixo, e nessa reprodução. Cromossomos são estruturas compostas de DNA que, por sua vez, carregam os genes de um ser vivo, responsáveis por definir as características físicas particulares de cada indivíduo, como a cor dos olhos e vários detalhes, né, se é homem, mulher, o cromossomo cuida disso. Os cromossomos são localizados no núcleo das células que compõem o ser vivo, ok? Aí eu queria falar sobre um cara muito legal chamado telômero. Ele é responsável
por fazer essa duplicação. Só para a gente entender o que isso tem a ver. Mas peraí, como é que isso é na vida real? Veja o que perdemos com a idade, tá? Então a gente vai entender um pouco como é que o corpo humano funciona aqui. Os telômeros são esses vermelhinhos que estão aqui no pontinho do cromossomos. Eles são sequências repetitivas de DNA que existem nas extremidades de todos os cromossomos humanos, com a função de proteger e separar os cromossomos. Geralmente os cromossomos eles separam no meio aqui. Vai um cromossomo, né, um pedacinho para o lado e um pedacinho para o outro, e depois eles se juntam, eles se replicam e se juntam. Tá vendo aqui? Ó, eles vão se replicando, e tá vendo aqui embaixo os telômeros, que eles vão ficando cada vez menores? Ó, 7.000 bases de pares, 4.000 bases de... Aqui que tem quase nada, e aí aqui já está uma pessoa mais idosa, tá? É porque ele não consegue mais replicar, e é quando você perde as funções e, de fato, você entra na velhice ou até morre, porque sem os telômeros a gente não consegue proteger o DNA. Os telômeros são semelhantes à capa plástica de cadarço, sapato, sabe? Aquele que impede o cadarço de desfiar, estragar ou perder a sua função. Só para a gente entender essa sequência, tá? É importante entender isso. O cromossomo número 2, ele é um cara muito diversificado, diferente, porque é o único que fez essa junção. E até então é uma junção impossível de acontecer de forma natural. A gente já falou de várias coisas impossíveis. Olha só que isso é mais impossível ainda, por causa dessa imagem aqui. E eu vou explicar ela, ok? Esses azulzinhos são os... Tá vendo esses dois cromossomos aqui? Esses azulzinhos são os telômeros. Essa aqui são a função, né, do centrômetro, que é quando o cromossomo se dispara um do outro, eles se separam do outro, pela a função do meio. É assim que é, normal, tudo acontece dessa forma. Mas olha o que aconteceu com um cromossomo número 2. O que aconteceu com ele? Está vendo que os azulzinhos são os telômetros? A fusão dele, do cromossomo número 2, por isso que ele é o maior cromossomo do nosso corpo, é que ele juntou telômero como telômero. Isso é impossível. É impossível. Isso não dá para acontecer isso de forma natural. É impossível. A ciência não consegue explicar essa junção aqui. As sequências teloméricas. Entende o que eu estou falando? E aí ele criou um novo centrômetro. Entende o quão incrível a gente está falando aqui do impossível, que não foi ao acaso. Nós não somos uma coisa do acaso que aconteceu, saímos do macaco e saímos... Você entende? Porque isso é incrível. E aí nós vamos para a segunda parte do nosso vídeo. O Eduardo, somente o meu cérebro que está esquentando. Eduardo, quando eu estava preparando isso, foi um processo de algumas semanas para mim, acredite. Somos muito lesados de informações, a parte falando, conteúdo rico que faz parte da formação cultural. É muito importante, a mídia explora coisas superficiais, sendo que temos tantas coisas para aprender e colocar em prática. Sem dúvida, gente, obrigada aí por estar comentando com a gente, estar se vibrando aqui junto com a gente, tá bom? Agora vamos entender, deixa eu compartilhar um outro vídeo aqui com vocês, que é o nosso vídeo final, para a gente finalizar a aula, e a gente tem mais conteúdo lá no do nosso canal, tá? Então, compartilha com os amigos, eu vou compartilhar lá nos grupos lá também do Corujão. Estou feliz em especular, mas isso não é o que estamos fazendo agora. O que sabemos é que o DNA não é um produto de uma evolução. A propósito, esse artigo diz que, de fato, isso não é um produto de algo que aconteceria a qualquer processo evolutivo. Aqui está. Você consegue ver esse pequeno ponto em ligamento? Esse é o cromossomo totalmente intacto e agora é fundido. De forma específica. Só uma pessoa visual, olha só, aqui está o cromossomo, aqui está outro. Genes foram levados embora, outros foram adicionados, estabilizados, modificados no cromossomo humano. O que o cientista diz é que o momento que isso aconteceu, exatamente há 200 mil anos atrás, e a precisão como aqui aconteceu, a forma como esses genes foram adicionados e retirados, o resultado é empatia, simpatia, compaixão. São os neurônios e o neocortex. Tudo sugerem algo além da evolução. Isso nos levou, adoro esse território proibido. E o território proibido é que a comunidade científica se encosta na parede, porque as provas são levadas a esse ponto, onde existe uma
intenção por detrás. E o que aconteceu na ciência não tem como explicar essa intenção. Para mim, aqui é onde começa a nossa história. Porque se isso fosse feito intencionalmente, por quem ou por quer que tenha feito isso, tem um propósito. E esse é o propósito que vamos explorar aqui hoje. Que potenciais extraordinários nos foram dados há 200 mil anos atrás, que nós não estamos usando, estamos apenas começando a entender. Isso não foi por acaso uma questão de quem ou o que é responsável. E de repente, quando você pergunta, porque todos têm uma resposta. Os antigos sumerianos, eles têm uma história maravilhosa. Os hindus, os egípcios têm uma história. E eu amo a história cristã porque eles têm fotos incríveis. O que aconteceu conosco há 200 mil anos atrás é tudo que precisamos não apenas para sobreviver, mas para transcender. Nós nos tornamos pessoas melhores e talvez pela primeira vez saibamos o que isso significa. Ser totalmente humano. Esse é o que eu quero que façamos. O denominador comum é que todas essas tradições egípcias, cristãs, todo mundo, sumérians, diz que houve uma intervenção de algum tipo. E como cientista, eu tenho que apoiar isso. Deve ter havido algum tipo de intervenção em nossa genética. Isso nos deu o que somos hoje. Devemos isso a nós mesmos. Como despertar esse potencial? E é para lá que eu quero ir, e é o que vamos fazer para o restante desse projeto. Foi rápido, mas eu queria que você tivesse essa fundação. E é para lá do potencial humano que nós vamos. Afinal de contas, não tem mais como a gente... Como isso muda a nossa história? Como isso muda a nossa percepção de quem nós somos? Como isso muda a nossa capacidade de que nós não viemos por um fator aleatório. Nós viemos para cá porque teve uma intenção, uma mudança genética muito específica e impossível de forma natural, como nós fomos acreditados a pensar até então. E a ciência tem descoberto isso há pouquíssimos anos atrás, por conta da descoberta do DNA. E quando eu comecei a me perguntar e tentar rever as minhas histórias, é como o Greg falou lá no início, né? Isso muda porque um jovem hoje dá pouco valor à vida dele. Ele não sabe quem ele é ou qual é o propósito dele, porque foi dito a ele que nós somos um processo que aconteceu, a gente não sabe de onde veio, e aconteceu. E hoje a gente tem uma percepção um pouquinho diferente. Na próxima aula a gente vai falar sobre uma nova descoberta também super recente, nos últimos anos, a respeito do cérebro que nós temos no nosso coração, e como isso afeta e se conecta todos os nossos órgãos. E tem histórias incríveis que a ciência não pode deixar de ver, e tem colocado para nós cada vez mais, e é muito legal porque a gente vai linkar tudo isso. A gente acabou de ter uma fundação, o que a gente acabou de ter agora é uma fundação para o que a gente vai ver nas próximas etapas. Então, eu estou aqui ansioso para saber a próxima aula, porque esse lance de coração ter neurônio, eu sempre soube. E minha mãe sempre falava, coração de mãe dói, né? E aí minha esposa agora, né? Agora mãe, ela fala assim, eu concordo com a sua mãe, coração de mãe dói. Mas se dói é porque tem neurônio, tem alguma coisa lá, tem nervo, tem alguma coisa. Então, estou ansioso para saber essa próxima aula e entender melhor isso. Né? Porque nós vamos ter... é porque esses conteúdos são conteúdos dentro de uma plataforma de seminário paga, né? Então, mesmo que vocês tentam procurar o Greg, ainda assim vai ter alguns atalhos, não vai ter tanto atalhos para você chegar nisso, e até porque tem toda uma curadoria que eu fui colocando nos conteúdos para trazer tudo que foi dito, só que em menor curto tempo. Então, nós vamos ter conteúdos durante essa semana, então, amanhã mesmo já vai ter conteúdo novo, a gente vai ter mais conteúdo novo sobre esse assunto, dessa primeira etapa do potencial humano, a gente vai ter um pouquinho mais de pesquisas, um pouquinho mais de detalhes, mas o conteúdo é o mesmo, vocês já receberam ele por inteiro, é só porque vocês vão ter um pouco mais de detalhes, que fica mais rico esse conteúdo. E aí, quando a gente chega no próximo conteúdo da semana que vem, que a gente vai linkar esses dois conteúdos, que tem a ver com isso que a gente já viu, mas a gente vai crescendo, e até a gente chegar no conteúdo final, que é um deleite. Gente, obrigado pela presença de vocês, por vocês terem aberto a cabeça junto comigo aí nessa loucura.
tem embarcado. Seus amigos, não tem que ser da do Terra para estar aqui, gente. Vamos lá. Convide seus amigos, vizinhos, parentes, família, para vir aqui discutir e aprender isso com a gente, tá? Isso aqui é uma lição de vida, tá certo? São todos muito bem-vindos. A Eliana já sacou, ela deu um spoiler da aula que vem. Falar, mas, ó, deu... A gente vai falar isso na próxima aula. Essa menina, essa Eliana é muito esperta, nossa senhora. Gente, obrigada. Um beijo. Valeu, Letícia. Até mais. Tchau, gente. Tchau.